Vem cá, você já reparou que quando uma mulher engravida, né, ela ou quem tá vivendo ali com ela nesse momento, meio que de repente começa a perceber mulheres grávidas por toda parte? Ou então quando alguém compra um carro, né, começa a ver exatamente aquele modelo em todas as ruas? Será que o mundo mudou depois disso, né? Ou foi só o cérebro que tá fazendo aí algumas coisinhas? Então, a neurociência conhece esse fenômeno já tem bastante tempo, né? Ele está relacionado ao que a gente chama de atenção seletiva. O nosso cérebro ele recebe uma quantidade gigantesca de informações a cada segundo. E se ele tentasse processar aí tudo conscientemente, simplesmente o cérebro entraria em pane, né? Ele iria bugar com tanta informação. Então ele precisa fazer escolhas. E não necessariamente do que é verdadeiro, mas daquilo que parece mais relevante naquele momento. Esse é um dos princípios mais bem estabelecidos da neurociência cognitiva. Pesquisadores como Michael Posner e mais tarde também Maurizio Corbetta e Gordon Schumann mostraram que a nossa atenção ela é guiada por duas grandes forças. Uma delas vem do ambiente, por exemplo, um barulho muito alto ou uma luz intensa, né, algo do tipo, e a outra vem de dentro de nós, dos nossos objetivos, das nossas emoções, daquilo que a gente está procurando. É por isso que depois de comprar um carro, por exemplo, né, parece que ele começa a aparecer por toda parte, ou então, depois que uma mulher engravida, ela começa a ver mulheres grávidas em todo lugar. Na verdade, eles sempre estiveram ali. O que mudou foi aquilo que o seu cérebro passou a priorizar. Existe um experimento muito famoso chamado o gorila invisível. Nele as pessoas recebem aí uma tarefa relativamente simples, que é contar quantos passes um time faz com uma bola. Só que no meio da cena, do nada, uma pessoa vestida de gorila atravessa a tela. E o mais curioso é que muita gente simplesmente não vê o tal gorila. E não porque estivesse ali necessariamente distraída, mas porque a sua atenção estava completamente voltada para outra tarefa, de contar os passes dos jogadores. Esse experimento eu acho que mostrou algo que é bem bacana, assim, né? Mostrou que às vezes a gente deixa de perceber coisas importantes que talvez estejam ali bem diante dos nossos olhos. E quando eu falo sobre isso, eu sempre lembro de uma reflexão de um filósofo alemão que eu gosto bastante, o Arthur Schopenhauer, e eu tive contato com um texto dele uma vez, né, numa dessas minhas leituras aleatórias, e eu nunca esqueci. Eu lembro que uma parte do texto dizia que cada pessoa tende a tomar os limites do seu próprio campo de visão como se fossem os limites do mundo. E talvez seja exatamente isso que a neurociência esteja aí nos mostrando, né? Nós não enxergamos o mundo inteiro. A gente enxerga aquilo que o nosso cérebro considera mais relevante. Por isso que duas pessoas podem viver exatamente a mesma situação e sair dela aí contando histórias completamente diferentes. E não porque uma delas esteja mentindo necessariamente, mas porque cada cérebro construiu uma representação diferente daquela mesma realidade, ou às vezes até fora da realidade mesmo. E talvez isso também explique por que tantas vezes, né, a gente acaba medindo os outros usando apenas a régua da nossa própria experiência. É o famoso quando Pedro me fala de Paulo, eu sei mais de Pedro do que de Paulo. E você que chegou até aqui nesse vídeo, conta aí como que anda o seu campo de visão. O que será que o seu cérebro tem escolhido mostrar? E principalmente, o que será que ele talvez esteja deixando de te mostrar? Acho que vale muito essa reflexão. Valeu!